Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje entrando no capítulo 17 de São Lucas, que é um capítulo muito interessante porque estamos em plena viagem de Jesus a Jerusalém. Viagem que culminará na sua paixão. E São Lucas recolhe diversos ditos de Jesus e os coloca aqui nesse caminho. O primeiro dito que hoje nos é apresentado é sobre a fé. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé, acresce a nossa fé. Eles estão falando de quantidade. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, que na época era considerada a menor semente. Então, ele troca a ênfase da quantidade para a qualidade. Tanto faz se a vossa fé é grande ou pequena. Ela tem que ser como o grão de mostarda, ou seja, ela tem que ser viva. E todas as metáforas que o Senhor tomará aqui falam de uma fé viva. Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira. A amoreira é um pequeno arbusto que tem as raízes fortes. As raízes se agarram na terra. É muito difícil tirá-la da terra. Diríeis a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Ora, é possível plantar alguma coisa no mar? É evidente que não. Portanto, o Senhor utiliza aqui uma hipérbole, uma figura de linguagem que é exagerada, para nos ensinar que, quando a fé é viva, ela se apoia no impossível de Deus. Ela realmente se agarra ao impossível de Deus, porque é viva. A segunda parte do Evangelho, que é uma espécie de parábola sobre o servo inútil, o servo sem valor, mostra como essa fé se transforma em serviço humilde. Ou seja, eu não utilizo o serviço como moeda de troca, mas apenas como forma de manifestação da minha completa dependência do Senhor e do meu compromisso com Ele. Mas eu queria enfatizar a primeira parte do Evangelho, porque é o que a liturgia faz. A primeira leitura é do livro do profeta Abacuque, que é um profeta que profetiza um pouco antes do exílio da Babilônia. E a sua profecia se desenvolve em 5 partes. Lamento do profeta, resposta de Deus. Lamento do profeta novamente, outra resposta de Deus. E, por fim, o hino final, que é belíssimo. É uma profecia curta. O trecho que a liturgia nos apresenta está entre a primeira lamentação
e a primeira resposta de Deus. Ou seja, o profeta se lamenta, porque ele olha para a realidade e diz assim: Senhor, até quando eu clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar-te? Violência! Ou seja, está acontecendo violência, está acontecendo o indizível aqui. Sem me socorreres, por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições, prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Ou seja, nós olhamos para a realidade e o que nós vemos, para utilizar as palavras do profeta, é violência desmesurada, discussões inúteis por todos os lados, autoritarismo, prepotência, supressão, violência. E nós temos a impressão de que Deus está calado, que ele não está fazendo nada. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Ou seja, calma, você tem que escrever a visão em tábuas, é depois que você vai entender. Escreve agora, depois você vai entender. A visão refere-se a um prazo definido. Ou seja, ela tem limite. Não é uma visão aberta que nunca vai acontecer. Não, há um prazo. Como diz o livro do Apocalipse, né? A tua aprovação durará 10 dias. Nem 11, nem 9. 10. Há um prazo. Tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Ou seja, a resposta do Senhor ao profeta é acerca do fato de que acontecerá o que a profecia diz. Quantas vezes nós estamos mais preocupados com o tempo? Deus está dizendo: esquece um pouco o tempo. Se fixa no cumprimento, na realização. Pode demorar 5, 10 anos, 20, 40. Vai acontecer. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela sua fé. Este versículo de Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo vive da fé. Será muito importante depois do Novo Testamento. São Paulo o tomará diversas vezes. E no Novo Testamento, essa palavra emular, fé em hebraico, que indica firmeza, que indica fundamento, que indica solidez, não tem nada a ver com um salto no escuro, que é uma confiança, mas ao mesmo tempo uma fidelidade. Esta fé, que não é só uma adesão intelectual, mas é como o atirar-se da própria vida nas mãos de Deus, o colocar-se nele, será central no Novo Testamento. Há um rabino chamado Benjamin Black, que tem um livro chamado Um Guia Completo sobre o Judaísmo. E lá pelas tantas ele diz: o judaísmo e o cristianismo são religiões completamente diferentes. Por quê? Porque o cristianismo tem uma doutrina estranha, que é a doutrina de que o homem é justificado pela fé. Então, o Benjamin Black diz:
É esquisito pensar que Deus se preocupa com o que você pensa. Então ele diz, o judaísmo não. Deus está preocupado com o que você faz. Se você obedece à lei, se você cumpre os ritos, o que você pensa não tem tanta importância assim. O importante, diz o rabino, é o que você faz. Essa distinção parece ser uma coisa secundária, mas ele dá com o martelo no cravo. Por quê? Para o cristianismo, realmente, se nós lemos o Novo Testamento, a centralidade da fé é absoluta. O justo vive da fé. Nós somos justificados pela fé. Nós precisamos crer. Como diz São Paulo, falando de Abraão, Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça, citando o Velho Testamento. Ou seja, a fé é aquilo que nos congrega na mesma igreja. É o que nos torna coesos, na mesma sintonia. E a fé, por assim dizer, dizem os teólogos, é dotada de uma dupla dimensão. Aquilo que se chama de fides quae e fides qua, em latim. Fides quae é o conteúdo da fé. Fides qua é o modo com que eu creio. É a intensidade com que eu creio. Essa diferença é importante porque ela se radica nas Escrituras. São Paulo diz a Timóteo, na segunda leitura, usa um compêndio das palavras sadias, ou da sã doutrina, que de mim ouviste em matéria de fé. Ou seja, há um compêndio, há um conjunto de doutrinas. E mais, ele diz no versículo 14, guarda o precioso depósito. A igreja sempre utilizou essa expressão, depositum fidei, o depósito da fé, como a fé que precisa ser conservada e transmitida como um depósito. Digamos que eu tenha depositado para você R$100. Eu não posso te entregar menos do que R$100. Esse é o depósito que te foi dado. Hoje, nós vivemos em tempos nos quais o depósito da fé tem sido o tempo todo vilipendiado, pisoteado, profanado. Parece que não é importante mais o que nós chamamos de ortodoxia, ou seja, a reta profissão da fé. Nós nos tornamos bem judeus, desgraçadamente, segundo diz o rabino Benjamin Black. Por quê? Parece que o importante é ortopraxia, como dizem alguns teólogos avançadinhos. É que tenhamos a prática correta de Jesus. Ou seja, Deus está muito mais preocupado com o que eu faço. E o cardeal Ratzinger, já na década de 80, mostrava como essa preocupação excessiva com a prática em detrimento da fé havia sido importado por alguns teólogos europeus do hinduísmo, que não é um conjunto de crenças, mas um conjunto de ritos. E que, portanto, é a partir dessa concepção pagã que o cristianismo começou a ser reinterpretado na Idade Contemporânea como sendo um conjunto de coisas práticas a se fazer. Então parece que
o verdadeiro cristão é uma espécie de assistente social, alguém que pratica obras de filantropia e que aparece nas páginas sociais como um agente público. Isso é um rebaixamento do cristianismo odioso. Onde está a fé sobrenatural? A minha adesão, não aleatória, mas a minha adesão a Cristo de maneira completa. Ah, mas nós temos que fazer isso, essa assistência social, isso é importante. É claro que é importante, mas o que Jesus diz na segunda parte do Evangelho? Isso daí não é mais que obrigação, fica na tua. O que você tem que dizer é: Senhor, eu sou um servo inútil, só fiz o que eu devia fazer. Pronto, acabou. O justo mesmo vive da fé. Ele conserva a fé e, ao mesmo tempo, ele crê com todo o coração. Não é uma ortodoxia morta, como também, desgraçadamente, existe em muitos grupos que se acham tradicionais, em que a exatidão da profissão da fé é tão absolutizada que qualquer robô poderia fazer. Porque não tem aquilo que São Paulo diz a Timóteo mais adiante. A fé, a pistis, segundo a Eusebeia. A fé, segundo a piedade. A fé, segundo a espiritualidade, para dizermos assim. Que é a fé intensa, a fé que queima, a fé que vai na raiz, que penetra até a última fibra do ser. Queridos irmãos, a liturgia de hoje nos joga contra a parede em relação à fé. Saibam, a doutrina da Igreja Católica ensina que os pecados contra a fé são mais graves do que os pecados contra a caridade. Por quê? Quando você não professa a fé verdadeira, você deixa de fazer parte do corpo de Cristo. É doutrina tradicional da Igreja, recordada pelo Papa Pio XII, na encíclica Mystici Corporis, e depois repetida no Concílio Vaticano II, repetida no Catecismo da Igreja Católica, repetida até no Código de Direito Canônico, de maneira muito simples. Se você é um herege, um cismático, um apóstata, se você abandonou a fé, você foi cortado da Igreja de Deus. Porém, se você conserva a fé, por mais pecador que você seja, como eu, como qualquer outro, você é membro do corpo de Cristo. Os auxílios da graça chegam a você para que você recupere a caridade, para que você volte à graça divina através da confissão, através também da oração, da caridade, etc. Nós precisamos, queridos irmãos, repetir essas queixas do profeta. Senhor, até quando clamarei? Porque me fazes ver tanta incredulidade, tanta heresia, tanta discussão vã, vazia, tanta discórdia, tanta prepotência de querer adulterar o depósito da fé, o patrimônio da doutrina cristã. Senhor, até quando? E a resposta do Senhor para nós será também muito simples. Escreve esta visão. Ela se refere a um prazo definido, tende a um desfecho. Queridos irmãos, tanto faz se a nossa fé é muito grande ou pequena. Ela tem que ser verdadeira.
ela tem que ser como o grão de mostarda. Se nós abraçamos e amamos a fé católica, ainda que essa nossa fé seja frágil, nós podemos ser salvos. Agora, se ela não for o grão de mostarda, se ela for outra coisa, então ela não produzirá fruto. A única coisa que ela produzirá é morte. Pensamos ao Senhor que nos conceda esse amor à fé, que nos faça estudar mais cada dia, a crescer, a aprofundar, a mergulhar na doutrina cristã e a extrair dela toda a sua seiva vital para que nós tenhamos a vida em abundância de Cristo, isto é, a vida sobrenatural, a fé que age pela caridade.